Boa noite, Emílio. Boa noite, Emma. Esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar a fazer uma apresentação e aí a gente dá início. Bom, vamos lá. Boa noite. Esse é o Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro. Hoje nós temos dois convidados, que é o Emílio Domingos e a Emma Ribeiro. A gente sempre faz uma cabeça de apresentação dessa iniciativa. E essa iniciativa ela está relacionada à pesquisa de doutorado Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro, que é uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual, PPG-Cine. Essa pesquisa ela tem o apoio financeiro a partir de uma bolsa de doutorado dada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e os diálogos é uma iniciativa da Incafro, que é Investigações Negras sobre Cinema sobre cinema e audiovisual afrodiaspórico, que é um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa África Brasil, vinculado à Unilab e liderada pelo professor Dr. Basilele Malumalo. A tese, é Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro. Ela gerou um mapeamento do cinema negro brasileiro, no qual a gente mapeou ao longo dos últimos 2 anos os realizadores e realizadoras de cinema e de audiovisual no Brasil que fizeram filmes entre os anos 2000 e 2020. Desses realizadores, nós conseguimos mapear 370. Obviamente que a pesquisa tem uma margem de erro, então provavelmente tem alguns outros realizadores no Brasil. E desses realizadores, a gente conseguiu chegar ao número de 100 realizadores que passarão por aqui nessa etapa de pesquisa, que a gente abre como uma live para que fique registrado o que cada realizador, cada realizadora falar sobre a sua própria carreira, falar sobre seus filmes, e que isso possa ser consultado por outras pessoas futuramente, e quem for ler a tese e os desdobramentos dela também possam acessar esse material e não ser somente eu falando sobre eles estarão falando sobre eles mesmos e pode ser conferido. Por isso a gente optou por fazer nesse formato de live e, além de ter essa consulta, também ser uma forma de visibilizar a voz de cada uma dessas pessoas que passaram por aqui. Bom, dito isso, a pesquisa, ela, como eu disse, ela parte de um mapeamento e a partir desse mapeamento a gente tem trabalhado uma ideia que é a ideia de um aquilombamento cinematográfico. Essa ideia de aquilombamento cinematográfico é um conjunto de características que não cabe eu colocar aqui agora, que a gente vai desenvolver e está sendo desenvolvido ao longo da tese, mas que demarca a característica da personalidade de alguns dos realizadores negros que fazem cinema no Brasil. E a partir disso a gente utilizou uma metodologia para além de mapear esses realizadores, também analisar a trajetória deles até o ato de fazer cinema. E por isso a gente optou por ter esse contato mais próximo e essa entrevista em profundidade. Tá? E, dito isso, eu queria começar falando um pouco da Emma Ribeiro, que é uma cineasta, uma mulher preta e cria de Salvador, é graduanda em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, trabalha com diversas linguagens nas artes, fotografias, projeção e arte digital. Desdobra-se em seus trabalhos atravessamentos interseccionais interligados pela perspectiva
e estética afrofuturista, buscando a ressignificação a partir das imagens. Buscando a ressignificação a partir das imagens. Integra o projeto Práticas Desobedientes, Cineclube Mário Guzmão e coordena o projeto de formação Cine Diáspora nas escolas públicas do Recôncavo Baiano. Ademais, é colaboradora do View e Review e associada à APAN, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, para além de produtora e VJ residente no Baile das Brabas. Essa é a Emma Ribeiro, que vai estar aqui com a gente falando sobre os filmes dela e comentando também sobre a trajetória. Nosso outro convidado é o cineasta Emílio Domingos, que é, além de cineasta, cientista social, pesquisador, roteirista e produtor, atua principalmente na área de documentários. Graduou-se em Ciências Sociais pela UFRJ, com ênfase em Antropologia Visual, Cultura Urbana e Juventude. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da UF e é curador e mediador do Documenta-se Cineclube. Também é curador da Mostra Internacional do Filme Etnográfico e do Festival Visões Periféricas. Como diretor, Emílio realizou os longas Favela é Moda, vencedor do prêmio de melhor longa-metragem documentário de voto popular no Festival Internacional de Cinema do Rio de 2019. Deixa na Régua é o filme vencedor do prêmio especial do júri na mostra Novos Rumos da Premier Brasil do Festival Internacional de Cinema do Rio 2016. A Batalha do Passinho é o filme vencedor da mostra Novos Rumos do Festival Internacional de Cinema do Rio no ano de 2012. Além de LAPA, melhor filme no Festival Câmara Mundo na Holanda em 2008. Dirigiu os curtas A Palavra que Me Leva Além, Histórias do Hip Hop Carioca, Quando Xangô Apitar, O Bloco Está na Rua, Pretinho Babilon, Cante um Funk para um Filme, Minha Área, Família Tetra, entre outros. Como roteirista, além de roteirizar seus filmes, escreveu o roteiro de Gilberto Gil Antologia Volume 1, dirigido por Lula Buarque de Holanda, que estreou no Festival do Rio 2019. Escreveu a segunda temporada da série da cantora Anitta para o Netflix, o longa-metragem Viva São João, de Andrusha Waddington e Astronauta Tupi, cinebiografia do músico Pedro Luiz para a TV Zero. Bom, o Emílio é uma pessoa que realiza um monte de trabalho, então, do momento em que ele preencheu a sua biografia até hoje, tem novos trabalhos e aí a gente vai conversar com ele sobre esses trabalhos. Bom, eu vou começar convidando a Emma e, posteriormente, daqui a pouquinho convida, faz o convite para ele também, mas a gente vai começar com a Emma, para que a Emma possa falar um pouquinho da trajetória dela, e aí a gente, quando a Emília entrar, a gente vai fazendo esse bate-papo. Então, Emma, obrigado por você estar aqui, uma boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, olá, essas coisas tecnológicas. Tô bem, tô feliz de estar aqui, muito feliz também de fazer parte desse mapeamento, da sua pesquisa e também da sua pesquisa, né? Como eu te falei agora há pouco, assim, muito importante que a gente também reflita, pense e converse sobre nossas produções, quem está produzindo. E gostei muito quando você falou sobre o quão essa pesquisa te possibilitou conhecer, né? Muitas pessoas, muitos espaços, então isso é muito massa. Enfim, feliz de estar aqui. Bom, eu que te agradeço muito. A gente geralmente começa esse papo falando um pouquinho, relembrando, né, algumas coisas das nossas trajetórias, e é uma trajetória partilhada, então tem muitas das coisas que a gente conversa que eu super me identifico com cada pessoa que passou por aqui. E aí, uma dessas coisas, o teu filme, o Tempos Verbais, fala justamente de memória. Essa coisa da gente, né, olhar para as imagens e não ter a história relacionada com aquela imagem. Muitas das vezes a gente tem que aplicar a uma imagem uma determinada história que nos foi apagada. Para que a gente Sim. evite isso, para que eu não seja uma dessas pessoas que apenas coloca o seu retrato no mapeamento e sem saber quem é você, eu queria começar te perguntando quais são as primeiras lembranças que você tem da sua infância e como foi a sua infância, em que espaço, em que território, que lugar que você estava, onde que você nasceu, como é que foi essa sua relação?
aí na infância com o espaço, né? E as memórias que você traz desse momento. Sim. Então, como você me apresentou, né? Eu sou de Salvador, sou nascida e criada em Salvador. Também morei, né? Moro praticamente boa parte da minha vida no bairro de São Marcos, que é um bairro periférico daqui de Salvador, considerado o miolo, né, de Salvador. E saio de Salvador há pouco tempo atrás, quando eu vou estudar no FRB, que fica em Cachoeira, né? Mas agora estou aqui morando novamente em Salvador. É curioso você me perguntar sobre minha infância, porque eu tenho trabalhado sobre isso, né, num projeto que busca falar um pouco sobre a minha relação com o meu avô a partir das nossas fotografias, né? E, enfim, minha infância é complicada porque eu não consigo me lembrar muito, né? Eu não recordo muito da minha infância. Então, boa parte do que eu recordo da minha infância são a partir das fotografias, né? Sou uma jovem, sou de 98, e a minha família teve, né, uma condição de conseguir registrar, né? Eu tenho muitas fotografias da minha infância, né? Então isso é muito importante, né? Considerando que é uma família negra. Então muito do que eu lembro da minha infância é a partir dessas fotografias e dos relatos também, né? Então eu acho que uma das coisas que eu lembro da minha infância e que é curioso muito do meu bairro é que aqui tem uma coisa com música, sabe? Tu é de que estado, Márcio? Você é de onde? Eu sou do Rio, mas eu Você é do sou Rio? um carioca meio baiano. Às vezes as pessoas confundem. Mas eu Pois tenho é, uma alma, eu não sei porque eu nasci no Rio, mas enfim. Nada, eu gosto muito da Bahia, tem uma identificação muito grande. Mas não, enfim, eu perguntei porque aqui no meu bairro tem uma coisa muito curiosa, não só no meu bairro, né, mas em Salvador, assim, no geral, que tem várias músicas aleatórias do mundo, né, que aí chega aqui e vira uma outra coisa. Então, uma das coisas que eu muito lembro da minha infância aqui nesse meu bairro e que de algum modo reflete muito nas minhas produções é a cena musical que eu posso ouvir em qualquer lugar e eu vou associar exatamente o território que eu venho, que é o reggae. Luke Dube, Bob Marley, eu consigo ouvir, eu acho que Luke Dube ainda mais, assim, né? Edson Gomes. Então, quando eu escuto essas músicas, eu automaticamente sou transferida para minha infância e para o espaço, né? Não só para a infância, porque eu voltei para morar aqui e eu tô aqui e de repente toca, sei lá, uma Adele em reggae. Tipo assim, algo que eu não escuto em outro lugar, mas eu escuto muito aqui. E acredito que isso é algo assim que traz muito muito da minha infância mesmo, assim, sabe? Esse recorte musical, assim. você falou da figura do seu avô. Você foi criada pelo seu avô? Fui criada, falando no caso do meu avô materno, né? Toda a minha família é daqui, desse bairro, de São Marcos, materna. Fui criada com ele desde sempre, né? Morei com ele também durante muitos anos. Tem E alguma ele relação, se... você acha que tem alguma Ah, relação dessa primeira relação que você teve com seu avô, dessa questão de tentar recuperar a imagem, provavelmente seu avô não tinha as imagens da família, com esse seu primeiro filme, Os Tempos Verbais? talvez. Não saberia responder agora, assim, acho que eu teria que dar uma refletida, porque Tempos Verbais, ele foi um filme que ele nasceu num contexto diferente, né? Ele é fruto de uma disciplina que eu fiz na universidade com a professora Ana Rosa, era a disciplina de montagem 2, e ela usou como dispositivo para a gente desenvolver os filmes, a gente trabalhar com imagem de arquivo. E nessa mesma época, um pouco antes, eu estava descobrindo, né, o afrofuturismo, né, essa palavra, afrofuturismo, né, e seus conceitos e tudo mais, ao mesmo tempo que eu estava também descobrindo, é, dentro do campo das artes visuais, a colagem. E aí eu aproveitei que eu estava nesse mix de descobertas ali, aproveitei esse dispositivo de imagem de arquivo, eu já estava dando uma pesquisada em fotografias de pessoas, né, escravizadas ou pós esse processo de
de escravização no Brasil. Aí cheguei num acervo de fotografias e aí eu fiquei, enfim, né, muito... Eu não quero dizer uma palavra específica, porque eu acho que eu fui arrebatada por muita coisa naquele momento. E aí, sentada na frente do computador, eu começo a falar, né? Eu lembro que eu escrevi um texto muito rápido, assim. Eu sou muito de escrever, escrevi um texto. Aí peguei as imagens e ia associando exatamente com cada sentimento, cada palavra que eu tinha sentido a partir de cada fotografia. Então, possa ser que essa minha vontade de trabalhar com imagens também, né, essa coisa do acervo fotográfico, venha também talvez dessas faltas de fotografias, né, do meu avô, de outras pessoas da minha família, assim. Mas, assim, dar uma resposta mais exata, talvez eu não saberia, porque é a primeira vez que isso me chega e eu tô até tentando conectar aqui. Mas possa ser sim, que faça muito sentido. E como é que era o seu acesso ao cinema na sua infância? Porque de 98 é novinha, né? Então foi ontem. Ontem, como é que Sim, era o seu sim. acesso com o cinema? Eu não lembro a primeira vez que eu fui. Ah, eu acho que eu lembro, sim. Aqui, perto do meu bairro, tinha um cinema que, eu não sei, eu acho que antigamente era comum mais, assim, né? Ter um pouco de cinema espalhado pelas cidades, assim, né? Pequenos cinemas, né? Não era grandes circuitos, mas era cinemas, né? Menores, assim. E aí tinha um cinema aqui num centro comercial perto de onde eu moro, que era, sei lá, a tela do cinema era uma parede. Então era nesse esquema, assim, né? Era uma parede, umas cadeiras, assim, mas que, né, você estava naquele espaço e isso te colocava como se estivesse numa sala de cinema. E eu acho que a primeira vez que eu vi um filme foi lá. E eu acho que foi o filme da Xuxa. Foi algum filme da Xuxa em específico que eu vi nesse cinema. Mas eu já cresci assim, né, com muito acesso a filmes independentemente do cinema, né? Graças, talvez, olha lá eu fazendo aqui apologia à pirataria. Hum, mas a pirataria foi um mecanismo, né, muito grande assim de acessar muitos filmes, não só em pirataria, mas eu também me recordo da época da locadora também. Lembro muito de assistir filmes do estúdio Ghibli, né? A Viagem de Chihiro ainda é um dos meus filmes favoritos, assim. Lembro de assistir fervorosamente enquanto criança em casa no VHS, assim. Então, esses acessos ao cinema, né, era algo que eu tive, né, desde muito cedo. E na TV, o que você costumava ver, assim? Que você gostava, né? Tinha alguma coisa que você gostava na Ah, TV? eu sempre gostei de desenho, assim. Eu fui uma criança que foi inserida muito com desenho, assim, né? Assisti muito desenho mesmo. Sei lá, vamos de viagem, a Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli, a, deixa eu ver um outro filme de, assim, desenho. Ah, sei lá, Dragon Ball Z, que é um clássico que atravessa aí várias gerações. O Hugo tá falando do Até dá mercado paralelo de filmes, mas é muito engraçado. Engraçado porque, aliás, é uma ironia, né? A gente hoje está fazendo sim, cinema, mas eu também, assim, era super acessível o que era pirata. Chegava no camelô, eram 3 DVDs por R$ 2. E aí, sim, essa era a sim. diversão. Isso já, eu acho que já no iníciozinho dos anos 2000, porque eu sou um pouquinho mais idoso. E aí na década de 90 foi coisa de locadora. A locadora era o que tinha presente, assim. Uhum. Então, e, cara, os filmes de TV, Sessão da Tarde, Tela Quente, eu lembro que a gente ficava esperando Tela Quente para ter acesso. Então, às vezes eu acho que boa parte da nossa formação está muito pautada também por essa coisa da TV, né? Do que a gente Sim. via na Tela Quente, que a gente via nos, né? Na TV aberta. Isso, de alguma maneira, como é que era para você ver esses programas? Você se sentia representada, não se sentia representada? Você tinha consciência de que as pessoas que estavam na TV eram diferentes? Não, aí é que tá a grande questão, né? Acho que muita gente não tem essa percepção, assim, né? Porque eu acho que o lance da TV durante muito tempo, né, foi essa coisa, não que hoje mudou, né, mas assim,
essa coisa da internet, ela traz outras perspectivas, né? E um acesso muito grande a muitas produções, muita coisa. Mas passava para mim muito batido no normativo, né? Era algo normal, né? E também o que era normal, né? Acho que enquanto criança, né? E também entendendo o meu contexto familiar, que toda a minha família, né? É muito miscigenada, né? Todos nós somos muito miscigenados, né? Pessoas pretas miscigenadas. Não havia uma pauta de racialidade, assim, né? Mesmo que de forma mínima. Então, o nosso normal era muito baseado pelo que se passava na TV, assim, né? E muito do que estava ali no nosso cotidiano. Então, eu não tinha essa percepção enquanto criança. Pelo contrário, essa minha percepção, ela veio se dar, sei lá, muitos anos depois, assim. E com certeza não foi com a TV, assim, foi com outros discursos, outras produções, assim. Acho que uma das primeiras produções que eu vi, tirando acho que é Kirikou, né? Você chegou a assistir Kirikou na escola? E queria Vi, assistir. vi Kirikou na Passava escola, tudo. assim. Mas acho que a primeira produção, assim, que eu assisti e que, enfim, me fez. Porque tem muitos filmes que falam sobre questões de raça, mas ainda sob uma ótica muito embranquecida, né? Porque os diretores são brancos. Mas acho que o primeiro filme que eu assisti dentro dessa lógica foi o filme da Larissa Fulana de Tal, que foi Lápis de Cor. Eu vi esse filme dela. E aí foi um dos primeiros filmes, assim, que eu assisti e que, enfim, traz ali uma questão de racialidade, enfim, eu consegui de algum modo também dar uma assimilada. E é um filme antigo, mas também não tão novo, né? Assim, tem um tempo que ele foi lançado, assim. Você sente que na infância você teve alguma ação do outro relacionada à raça e que você só compreendeu com o tempo depois que era uma ação racial? Como Nossa, é que sim, foi isso aí? total, total, total. Eu acho que eu também, acho que isso é uma coisa que eu converso muito, assim, né, com as pessoas. Acho que é algo também que eu trago atrelado também ao meu trabalho. Acho que não há como não entrelaçar isso. Mas, né, trazendo esse contexto familiar que eu já trago aqui, família miscigenada, eu sendo uma mulher negra de pele clara e meu contexto socioeconômico, né, que minha família sempre foi pobre. Mas em algum momento, muitas famílias negras, né, tiveram um processo financeiro um pouco mais respirável do que nós vivemos hoje. Então, essa coisa A do partir de respirável, 2004, é, 2005, que a gente elegeu essa um é, certo operário em 2002, que sim, possibilitou que a gente entrasse na universidade e estivesse hoje aqui, duas pessoas pretas sim, formadas falando. Coisas que acontecem. sim, Banal, banal. sim. Nesse período, assim, né, nessa época, um pouco mais para cá também, essa o discurso que permeava muito a minha vida não era raça, né? Raça não era uma centralidade, mas era econômica, né? A questão de ser pobre era uma coisa que afetava. E que, por vezes, ser pobre não respondia tudo o que acontecia com a gente, né? Tipo, sei lá, você passa por uma situação onde, às vezes, ser pobre é um contexto que está ali inserido, mas não é necessariamente o todo. Então, fica pequenas lacunas de você tentar entender se realmente é aquilo ou não, porque também, enfim, há essa neutralidade de passar como algo normal, isso mesmo, diferenças de classe, ok. Então, durante muito tempo, para mim, foi exatamente isso, era uma questão de classe. Aí, de repente, outro dia, porque para mim é outro dia ali, sei lá, em 2014, quando eu começo a passar pela transição capilar, que naquele momento que a transição capilar veio para mim como uma questão socioeconômica também, que manter o cabelo alisado já era uma questão inviável. E aí, a partir dessa coisa do cabelo, né, de assumir o cabelo natural, que me vem essa pauta
de raça. E aí eu volto para vários anos da minha vida e compreendo muitas coisas que eu entendo hoje que era racismo, né? O Emílio está entrando aí, espera ele. A gente começa. Cara, o Emílio, olha, essa pessoa é um ser muito generoso. Não é porque está na minha frente, e todas as vezes eu vou falar a Boa mesma noite. coisa, mas, cara, o Emílio faz umas paradas assim, que enfim, eu queria que todo mundo no mundo tivesse a mesma disposição em colaborar com o outro como o Emílio tem. Emílio, obrigado de novo, cara. Eu que agradeço, Enfim, querido. Boa na noite. tua correria aí da vida, consegui chegar. Pô, meu irmão. Então, a gente vai voltar aqui num ponto que a gente foi avançando, e aí a gente vai regressar Uhum, nesse ponto para o Emílio também responder, e aí depois a gente engrena no bate-bola. Emílio, a gente estava falando da questão das memórias, que em geral a gente tem um apagamento da nossa identidade enquanto pessoa negra na sociedade, e muitas das vezes as memórias que a gente tem da infância estão atreladas também a esse processo de apagamento e algumas situações que de alguma maneira a gente esquece que tivesse relacionada à questão racial. Aí eu entrei nessa live falando do que a Emma tinha como recordação da infância, ali do período dela, né, da relação dela com o espaço, para depois a gente adentrar esse lugar aí de algumas memórias da infância. Eu sei que você foi criado na Tijuca, a tua filhota tá aí, deixa ela Ela está participar. super inspirada hoje, particularmente. E aí eu sei que você foi criado na Tijuca, então não vou fingir que não conheço a parte da sua história, mas eu queria que Uhum. você falasse para as pessoas que não conhecem, de onde que você, né, onde você morou na Tijuca, que sua relação ali com aquele espaço, e que é um dado curioso, né? Você faz como sobre periferia, no entanto, a sua trajetória na infância não foi necessariamente dentro do ambiente periférico. E aí eu queria que você falasse sobre isso, as memórias que você tem aí desse período da Tijuca. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Emma. Prazer falar com você também. Boa noite, Márcio. Obrigado pela gentileza aí da apresentação. Eu sou nascido na Tijuca, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Meu pai era porteiro nesse bairro, então eu tenho uma vida muito atrelada ao trabalho do meu pai. Eu morava nos lugares que meu pai trabalhava, né? Mas é curioso, porque eu tenho acho que uma parte da minha biografia que você não sabe, que eu tenho uma parte exatamente da infância ligada à periferia, porque eu morei em Del Castilho dos 5 aos 9 anos de idade. E também dentro desse período, né, eu fui criado pelo meu pai, e as minhas mães foram minhas tias, assim, né? Então, elas moravam em Pilares, também, né, Zona Norte, periferia do Rio. Então, eu tenho essa relação aí também, tanto com a Tijuca, que tem toda essa região é Zona Norte, só que Del Castilho e Pilares são considerados mais subúrbio, né? Então, nessa mistura aí que surgiu meu olhar sobre o mundo, né? Enfim, se a Tijuca, os prédios que meu pai trabalhava eram prédios de classe média, os meus amigos da escola eram do Morro do Borel, Morro do Salgueiro, Morro de São Carlos, enfim. A minha realidade socioeconômica estava mais para os meus amigos das favelas do que meus amigos da rua, que era a classe média, com quem eu também, quando criança, brincava. Então, eu sempre transitei nos dois mundos, mas sempre entendendo qual era o meu lugar assim, né, dentro desses mundos, né? Nunca confundi, sempre soube muito bem das minhas origens, enfim, e sempre me orgulhei muito delas. Então, acho que respondi a sua pergunta. Respondeu. E o que você tinha como referência de cinema, primeiro, seu contato com o cinema na infância, se você teve algum, e com Uhum. a sua relação com a TV na infância? Tá. Bom, acho que as primeiras imagens e relações que eu tenho com o cinema são os Trapalhões. Foi o que eu vi quando criança e eu ia, essa minha tia de Pilares, sempre me levava e para mim era um motivo de muita alegria, assim, essas férias, quando tinham filmes novos dos Trapalhões, era uma
felicidade, um momento de encantamento mesmo. E mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante para a minha formação, assim, que são os quadrinhos. Eu gostava muito de quadrinhos desde criança. Eu acho que isso tem uma conexão muito grande com a linguagem do cinema. E acho que talvez isso tenha disparado alguma relação com o cinema já desde criança. Eu era realmente aficionado por quadrinhos. Então acho que foram os quadrinhos a primeira referência. E da TV, eu era uma criança que ficava vendo os desenhos, enfim, não, né? Eu adorava filmes de heróis, assim, os heróis da Marvel, da DC, quando era um moleque. E olha que eram animações muito básicas em relação às de hoje em dia, mas que eu gostava muito de ver. Assim. Não, uma coisa que a Emma falou, e aí eu acho que a gente pode entrar até a partir disso, é a questão de se perceber enquanto pessoa negra, que na verdade a gente tinha uma preocupação, e eu me insiro nisso também. Na minha infância eu tinha uma preocupação muito mais em deixar de ser pobre, porque me parecia que ser pobre era o problema, e a Emma trouxe isso também. Para você era assim? A sua preocupação também era muito mais questão financeira, econômica, do que propriamente racial? Acho que sim, eu concordo com vocês nesse sentido, mas é curioso que eu não tinha uma preocupação de deixar de ser pobre, né? Eu tinha uma consciência que eu era pobre, que eu não podia algumas coisas, mas eu acho que essa minha situação financeira não era algo que me revoltava, ou enfim, né? Eu conseguia, eu lidava de uma maneira não muito traumática, assim, quando criança. Eu tinha certas coisas que muitas coisas que eu gostava, assim, que eram, sei lá, jogar bola, e ler os meus gibis, ir para a escola, e tal. Então, enquanto criança, eu era satisfeito com isso. Lógico que eu percebia toda a diferença, o abismo, né, existente, né, entre os meus amigos da escola, a minha realidade, né, econômica, os meus amigos do colégio. Isso sempre foi um questionamento, né? E aí a questão racial vem junto também, né? Porque tem esse recorte, né, na sociedade brasileira, infelizmente, a gente vive isso na pele. Mas Você tem alguma... não, acho que as duas coisas vinham quase que juntas, mas o aspecto econômico é o que chamava mais atenção. Você tem alguma memória de alguma ação racial que aconteceu contigo na infância e que você só se deu conta na vida adulta? Você consiga... Acho que durante a infância mesmo, né? Coisa de, por exemplo, do prédio, que eu não podia entrar no elevador social. Acho que isso é uma questão que, enfim, é muito viva até hoje, né? Mesmo com proibição. Isso para mim era meio dolorido, assim, essa coisa de proibido entrar num determinado. Isso é uma questão racial que me marcou. E isso é muito forte, né? Mas Eu lembro existem uma vez que eu estava... inúmeras, enfim, tem o caso clássico que você vai entrar na lojas americanas, que eu me lembro muito desse caso, sempre você entrava, assim, era um hábito ir, né, comprar bala, doce, não sei o quê, e o segurança foi em cima de você ali, direto. Isso é o clássico. É o clássico, né? Cara, e é muito doido, porque às vezes a minha consciência racial, na verdade, né? A consciência como pessoa preta foi desde sempre, porque meu pai era preto retinto, minha mãe uma mulher branca, e aí os confrontos raciais já aconteciam dentro de casa, né? E por essa relação interracial estabelecida entre meu pai e minha mãe, que se confundia muito com uma coisa de marido e mulher, de homem e mulher, mas que na verdade tinha ali uma tensão. Isso meio que foi sendo passado para mim e para o meu irmão de uma forma no qual a gente entendia que a gente era preto muito novo. Coisas como você não pode correr na rua sem camisa, porque a gente era da Baixada, e na Baixada, criança de 11, 10 anos é assassinada porque roubou alguma coisa, ou
porque acharam que roubou alguma coisa, ou porque estava com um colega que roubou alguma coisa. Então, era sempre uma relação de medo, que era imposta de não correr na rua, de ter que raspar o cabelo. Então, isso meio que foi sendo forjado ao longo da minha vida. Mas eu só tive consciência mesmo que a coisa era muito grave, muito séria, foi justamente num ato como esse, de apontar, dois atos, que um foi apontar o elevador de serviço quando eu estava produzindo um espetáculo aí desses qualquer, isso já mais velho, 20 anos quase, e o outro foi quando eu entrei na locadora, estava falando da infância, né, de ir para a locadora e tal, e aí eu fui para a locadora com um coleguinha branco, ambos pobres, e aí o segurança da locadora começa a vir atrás. E aí quando a gente sai, ele pede para que eu abra a mochila eu não vou falar o nome dele, quase que eu falo, e o outro colega branco ignorado. Ele falou assim, porra, e ele puto, porra, mas por que pediu para você abrir a mochila? Por que não pediu para eu abrir a mochila? A gente tinha, sei lá, 11 anos nessa época. Então, as coisas aconteceram muito cedo, né? E aí esse primeiro clique com 11, mas eu não tinha ainda total consciência, mas foi forte. E o segundo já na casa dos 20. E aí, em cima disso, que bate muito na questão da nossa autoestima, vocês tinham um sonho quando criança, assim, eu quero ser alguma coisa. E isso, de alguma maneira, foi minado na trajetória de vocês? Vai lá, Emma. Começa a Emma para a gente ficar nesse ping-pong. Tipo ser, sei lá, profissão, algo assim. Sim. No campo profissional, sabe aquele sonho de criança? Eu quero ser alguma coisa. E teve algum momento que você sentiu que isso foi interrompido? Ou por alguém de fora, ou por alguém dentro da família? Assim, eu desde sempre, não sei por qual motivo, eu sempre quis trabalhar na área de comunicação, tipo, trabalhar, ser jornalista, né? Assim, essa área de documentário era uma área que eu achava sensacional, assim. Então, desde a minha quinta série eu já ficava, você quer fazer o quê? Eu quero ser jornalista, né? Eu acho que para mim não teve assim, eu não sentia necessariamente que eu não poderia ser, mas eu era muito desacreditada pelo fato de ser negra, enfim, né, ser pobre, o fato de querer ser jornalista era tipo visto como ou cursar, né, fazer o curso de comunicação era algo como se eu não tivesse uma perspectiva de que desse certo para mim, né? E aí não sei se piorou isso, mas piorou quando eu decidi fazer cinema, né? Eu não quis fazer comunicação, quis fazer cinema, né? Que já é visto mais como uma área artística do que necessariamente também comunicação, porque cinema também é uma área de comunicação. Então, as pessoas acabavam vendo como se, até hoje, inclusive, né? Muitas pessoas do meu entorno, assim, não entende necessariamente o que eu faço ou se isso necessariamente vai me trazer algo de futuro, de recurso financeiro, né? Então, eu Você sempre faz cinema, vivo mas qual é a sua profissão? Já te com essa passou isso? profissão que você faz, porque eu acho que a batalha cotidiana, né, de quem é preto e pobre que entra na universidade é na mente de que vai sair com dinheiro, né? Uma profissão que dê dinheiro, que normalmente é algo muito tradicional. Então, eu ainda vivo muito assim, né, nessa vida de tentar mostrar o que eu faço e que isso, de algum modo, talvez não me deixe rica, mas é necessariamente algo que eu gosto de fazer e que me traz algum tipo de retorno. Mas ainda vivo Então nesses você sempre conflitos, sim. pensou, então você sempre pensou em seguir pelo caminho da comunicação, mesmo desde a infância, assim, você sempre se viu nesse lugar. Sim, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Também sempre gostei muito de artes, de imagem, de fotografia também, apesar de ter tido acesso muito tempo depois a uma câmera e fazer fotos. Mas essa ideia de me comunicar através de áudio e imagem sempre foi algo que me atraía bastante. E tu, Emílio, tu tinha algum outro sonho, alguma outra caminho que você imaginava? Bom, eu sempre gostei muito de cinema, mas para mim sempre foi inimaginável no certo esse universo do cinema, né? Até mesmo fazer uma faculdade de cinema era a relação candidato-vaga era um negócio assustador e pela minha formação de escola pública
enfim, tem que fazer curso preparatório, eu não tinha essa expectativa de fazer. Eu gostava muito de comunicação também, e ambos os cursos eram muito disputados. Então eu acabei indo fazer ciências sociais, que era um curso que acho que tinha muito a ver com o meu perfil, minha forma de pensar o mundo, mas também porque era um curso viável. Então é, eu eliminei essa possibilidade de trabalhar com comunicação ou com cinema. Acabei indo parar no cinema pela via, né, da pesquisa, anos mais tarde, mas não, eu não vi essa possibilidade de fazer cinema. Mas você consegue lembrar na infância se era de fato cinema ou se tinha alguma outra coisa que você gostaria de fazer? Eu tinha a intenção de ser ator desde moleque, né? Acabou que eu fui fazer cinema por conta do teatro e que não ficou muito distante. Mas tinha muitos empecilhos, assim, de, porra, você vai ser ator, vai sobreviver de quê, tá ligado? Então, e aí eu acho que talvez hoje eu não seja ator justamente por essa pressão também do ganhar dinheiro e acabou sendo direcionado para a comunicação e acabou que de alguma forma eu consigo ser ator por trás das câmeras. Né? Mas você tem alguma recordação de algo que você queria ser? Bom, eu sempre eu gostava muito de comunicação, né, de jornalismo, admirava muito. Na verdade, eu gosto muito de música e eu sempre gostei muito de jornalismo musical, algo que sempre me chamou a atenção. Mas realmente eu não vislumbrava essa possibilidade e quando eu comunicava isso, mencionava isso para o meu pai, era visto como algo realmente muito distante. Ele não me incentivava, eu não via isso como algo possível. Então isso, de certa maneira, foi me impondo limite, né? E também tem a questão e até mesmo quando eu fui fazer ciências sociais, foi muito difícil porque ele via ali uma profissão que talvez não tivesse reconhecimento financeiro, né? A possibilidade de mudança, né, econômica, né? Ascensão econômica. Então, eu realmente amava cinema, via muitos filmes quando adolescente, né? Adolescente, essa fase de juventude, assim, um período que eu me embrenhei realmente para ver filmes. E eu ia muito no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, e acompanhava muitas mostras, ficava o dia inteiro ali, era a minha diversão, assim, saía da Tijuca e ficava a tarde inteira. Os filmes eram de graça, então isso realmente despertou uma paixão quando jovem já, mas eu não para mim era realmente outro universo, o mundo do cinema, né? O mundo da produção, né? Do dinheiro envolvido, era algo distante, era algo realmente que eu só tinha como admirador e mesmo com o desejo de fazer uma faculdade, eu realmente nunca banquei isso. Eu achei curioso, assim, antes de Márcio falar, porque a minha segunda opção de curso era Ciências Sociais. Eu tinha colocado, eu tinha tentado pelas primeiras vezes o Enem, né? Que eu já fui da época do Enem, aqui estou vendo várias gerações aqui, né? Eu tinha colocado jornalismo, ciências sociais, não, cinema e ciências sociais, aí passei em cinema, e aí semestres depois eu vi que também que tinha passado em ciências sociais, mas eu já estava lá em Cachoeira, né? E aí acabei dando seguimento em cinema mesmo, mas era a minha segunda opção de curso, ciências sociais. Aproveitando que você falou da questão da geração, eu tenho uma pergunta justamente que é uma pergunta geracional, na verdade. Como é que foi para você, Emílio, no período em que você estava cursando a universidade, a sua relação com os seus colegas? Tinham muitos negros? Não tinham muitos negros? Como é que você se via naquele ambiente? E essa mesma pergunta para a Emma, que está num outro contexto dentro do recôncavo baiano, e aí eu queria que vocês falassem essa relação com a universidade e com o ambiente universitário. Eu tive Pode faculdade ser, o no Emílio. início dos anos 90, né? E aí Eu é. era outra realidade. Só tinha eu e uma amiga minha de negros na sala. Então, era mesmo sendo um curso de ciências sociais, um curso
teoricamente mais acessível, havia esse recorte, realmente. Então, Isso era o FRJ. o FRJ e fixo, o FRJ. Mas eu te cortei, mas era isso. Como é que vocês viam, aí ainda para o Emílio, a ausência de negros na universidade, como é que você percebia isso naquele momento? Para você, Emílio? Bom, para mim isso tudo era muito atrelado à questão econômica também, né? Com as dificuldades que eu tinha em fazer o curso, né? Comprar livro, por exemplo, não existia. Tirar xerox era uma dificuldade, né? Enfim, e meus amigos não tinham a mesma dificuldade que eu. Eu acho que tem esse recorte econômico realmente. Mas falando sobre o aspecto racial, bom, muitas vezes as pessoas não estão conectadas com o que você está falando, né? Com as coisas que você está vivenciando até com algumas dores, né? Que você tem para falar. Enfim, é a questão da incomunicabilidade e das barreiras que o racismo, a questão racial acabam levando. Né? Então, eu vivia isso também. E você, Ama? Em outro contexto, quando você chega na universidade, foi qual ano? Eu cheguei em 2017, outro dia. Outro dia ali, né? Que eu já. Agora. Quando a Emma falou outro assim, eu dia nasci em 98, eu só lembrava do Ronaldinho, cara. Na Copa de 98. Eu falei, cara, 98. Não é possível. Mas eu não tô tão velho assim, não. Eu tinha 11 anos, mas é porque 98 as memórias são. 11 anos você já tem as memórias mais presentes, né? Eu tava nascendo. Sim. Mas enfim, eu tô ficando velho. Mas diga, você tava lá em 2017. 17. Eu já entro na política de cotas, né? Já tem cotas, entro dentro dessa política. Eu não conhecia a universidade, eu fui muito no susto, eu nem sabia direito o que era o curso, se tinha produção, qual era a produção dessa universidade, né? Quem são as pessoas que estavam lá. E um dos meus maiores receios era justamente de chegar numa sala, né, e me deparar com muitas pessoas brancas, né, porque mesmo sendo um curso no Recôncavo, né, baiano e todas essas questões, né, sendo Cachoeira, inclusive, né, que é Cachoeira essa cidade, há muitos estudantes que são de fora, né, de outros estados, de outras cidades, né, inclusive, né, sair de Salvador, que era a capital, para ir para o interior, então tinha bastante esse receio. E aí, quando eu cheguei, a minha turma era majoritariamente negra, né? E de jovens também, né? Um pessoal muito jovem, tinha pessoas de outros estados também, mas eu não tive esse choque, assim, né? No sentido das pessoas da minha sala, né? Havia uma identificação com o espaço territorial também, que Cachoeira é uma cidade majoritariamente negra também, mas eu acho que o que atravessa talvez as gerações assim é justamente que eu estava conversando hoje com o meu orientador, é as engrenagens da universidade, né? Engessadas, muito embranquecidas, que não entende de forma alguma justamente o que a gente está falando e outras possibilidades, né, de narrativas assim. Eu lembro numa aula de roteiro que eu estava fazendo um roteiro assim para disciplina e o professor ele não entendia de forma alguma o que eu estava colocando no roteiro assim, enquanto outras pessoas entendiam assim, porque era algo sobre raça, mas era algo muito abstrato, né, que você consegue pegar entre as entrelinhas, né, não era necessariamente uma cena do que as pessoas enxergam enquanto um racismo ali escancarado, nem uma fala, algo assim, não entre aqui, você não pode entrar. E ele não compreendia aquilo. E aquilo para mim já foi um grande baque, assim, porque eu acho que, inclusive, eu tenho muito problema com roteiro, inclusive, por conta disso, assim, né? Essas estruturas, assim, das universidades, dos professores, porque Cachoeira é maravilhoso. Falo muito bem do meu curso, mas ainda não deixa de ser uma universidade, né? Com muitos professores
brancos e com processos de engrenagem muito parados num tempo, e que isso, né, acaba levando a gente para um outro lugar, inclusive, né, de certos aprisionamentos também, né, de conseguir se expandir, inclusive, enquanto profissionais, assim, né, para quem está lá Eu queria cursando, fazer fazendo. uma pergunta para vocês que é dentro disso também. O que é ser negro para vocês? Porque existe hoje uma discussão muito grande a respeito do que é ser negro e uma imposição gigante de muitos grupos que são pertencentes à população negra em relação às pessoas que têm pele mais clara. E isso, de alguma maneira, impacta muito na nossa luta antirracista, justamente porque as pessoas pardas, ou seja, pretas de pele um pouquinho mais claras, são maioria, são os que estão mais no presídio, são os que mais morrem. E aí, hoje, a gente tem uma discussão que me parece contrária ao que se discutia, por exemplo, na década de 80, pelo próprio movimento negro, que reivindicava essa questão de uma certa unidade. O que é ser negro para vocês? E aí é uma pergunta que está na tese, mas a minha resposta ela vai ser sempre pautada pelas respostas de vocês mesmo. Então, assim, o que vocês acham que é ser negro? Né? Hoje no Brasil ou no mundo? Onde vocês quiserem situar. Prefiro situar no Brasil, né? Particularmente. Sim, eu Acho que também prefiro. bom, eu acho que essa pergunta tem uma resposta muito ampla, né? Mas eu acho que ser maioria da população, né, em termos numéricos e em termos de direitos, né, e de é, é, garantias, assim, é ser uma minoria, ser tratado, né, como de maneira muito violenta, né, cotidianamente. É, eu acho que ser negro é se orgulhar de toda uma história, né, de construção, né, desse país, é tentar lutar cotidianamente contra todas as violências diárias e, e acho que o cinema é uma arma para isso. Eu acho que essa guerra imagética é uma guerra muito desigual, mas que a gente tem que entrar com força, com tudo. Então eu acho que é a busca por contínua por uma afirmação, mas também um reconhecimento dessa história é, que é muito bonita dentro de toda a perseguição e a desigualdade existente, né, no país. Principalmente tem que pensar em Brasil 2022, não que o Brasil 2022 esteja muito distante de Brasil do século XVII, século XVIII, enfim. Mas eu acho que a gente está, a nossa geração, a gente que está aqui vivenciando esse pesadelo, a gente tem que lutar em dobro para mudar o futuro para os nossos filhos. E aí, Emma, para você, o que é ser negro? Nossa, essa é uma pergunta complicada, né? Porque, infelizmente, ser negro, né? A nossa negritude é muito atrelada aos racismos, né? Cotidianos que a gente enfrenta, né? Então, nossa negritude está sempre atrelada a o quanto de dor e sofrimento você sofre, né? Você é atribuído a você, né? Socialmente falando, assim. E assim, você falou sobre as questões de ser pardo, enfim, né? Muito complexo, porque é muito confuso ainda, né? Entender a, entender a nossa identidade, visto que, né, a gente, né, somos frutos de um processo gigantesco, né, do Estado, no processo de embranquecimento da população. Então, a gente sempre fica nesse entre lugar de tentar se encontrar, né? E a gente acaba, de algum modo, também sendo
empurrado, porque nós somos lidos, né, enquanto pessoas negras, pelos nossos traços, pelo nosso tom de pele. Então, a gente, enfim, acaba caindo dentro desse lugar, né? E aí, dentro desse lugar de ser negro, a gente, né, fica, enfim, nessa grande névoa de tentar se identificar e saber o que somos, dar nomes, né? Acho que é coisa de tempos verbais, né? Saber dar nome à nossa própria história, né? Que ela é tão negligenciada e apagada a cada dia. Eu não sei dizer assim, né? Tipo, uma resposta exata, mas assim, acho que o que eu trago é o do início, né? Que ser negro no Brasil, infelizmente, tá atrelado a dor e sofrimento, assim, né? Passado e presente, né? Porque, enfim, Por que eu como o faço Emílio essa mesmo pergunta falou. para você? Desculpa. Desculpa te Ah, não. interromper. Eu só ia dizer que é Porque... como. Ah, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que era como o Emílio falou, né? O Brasil de 2022 não está tão distante assim do século XVIII, né? A gente, esses lapsos de tempo, eles estão aí acontecendo a todo instante, né? Então, parece que nada mudou, tudo mudou, mas enfim, são só as engrenagens mesmo, se atualizando. É verdade. Eu faço essa pergunta para vocês, todos que passam por aqui, eu faço a mesma pergunta. Por que uma tese sobre cinema negro? E se a gente tem tanta dificuldade de responder quem é negro no Brasil, o que garante que a gente vai ter uma certa facilidade em responder o que é cinema negro? Então, a partir disso, eu queria que vocês também me falassem se vocês se veem como integrantes de uma ideia de cinema negro, ou se não, ou se vocês se veem de uma outra maneira, ou se vocês se veem, desculpa, eu vou refazer, se vocês se veem integrados nessa ideia de cinema negro, ou se vocês não se sentem integrados nessa ideia de cinema negro. Se não se sentem, como que vocês projetam vocês nesse campo do cinema, enquanto realizadores? Bom, o que a gente faz é o cinema brasileiro, né? Se a gente fosse um país minimamente decente, automaticamente o cinema negro seria reconhecido como cinema brasileiro, porque nós somos a maioria da população e a gente está contando as histórias da população brasileira, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? Eu não quero ser visto como um nicho. Eu não sou, né, como dizem nossos amigos do nicho 54, né, uma ironia, né? 54% da população não é nicho. Então, eu acho que a gente faz cinema brasileiro e que nós negros somos a maioria da população, a gente tem que lutar por isso. E eu faço cinema negro também, né? Então não tenho nenhum problema com esse termo, mas eu acho que a gente tem que buscar um reconhecimento, né, que é um reconhecimento da sociedade de maneira geral, né, de lutas que são, né, que não são lutas de hoje, né. Então, o que a gente faz é cinema brasileiro, Brasil, esse país racista que em 2022 ainda considera a gente como uma pequena parte da sociedade, né, não nos reconhece como o que nós realmente somos e a contribuição que nós demos para esse país. Né? Então é isso, eu faço parte do cinema negro, mas do cinema brasileiro. Eu luto para que a gente seja reconhecido como parte fundamental, importante e maioria desse país. Né? E força motriz desse país. Né? Isso, Eno. Como é que você vê essa Não, eu ia te perguntar exatamente, pra só retomar o que você tinha perguntado, se eu me vejo fazendo parte do cinema negro, foi isso? como é que você se vê, se você se vê parte integrante dessa ideia de cinema negro, ou como é que você vê, né? Como é que você se projeta nesse campo do cinema, enquanto realizadora negra? Eu me vejo fazendo parte dessa ideia de cinema negro, que eu acho que você está me perguntando, mas talvez, não sei, um cinema militante, talvez, não sei. Não, Não sei se cinema é negro. nesse cinema negro, tá? Simples. Não, me vejo fazendo parte.
concordo também com o que Emílio traz, né, de que, enfim, se somos maioria da população, por que não fazermos cinema brasileiro, né? Mas, enfim, né, dado todos esses apagamentos que nós sofremos, é nítido, né, que a gente precisou fazer um recorte, inclusive de demarcação mesmo, de existência, né? Existimos, estamos aqui. E contranarrativas também, né? Então, eu me vejo fazendo parte, sim. Acho que eu perguntei será cinema militância nesse aspecto, porque ainda, né, um pouco, ainda é atrelada essa ideia de cinema negro enquanto cinema militante, né? Quando, na verdade, eu vou muito na prerrogativa de que, enfim, se somos múltiplos e plurais, né, a gente também vai fazer um cinema múltiplo e plural, enfim, com diversas formas de linguagens, de narrativas, enfim, e etc. E não dentro somente, né, algo nichado ou colocado sobre uma ótica, né? E é isso, eu me vejo sim fazendo parte e é isso, tamo aí. Massa. Quando vocês escolhem o tema dos filmes de vocês, e aí, tanto, essa pergunta vale para os dois também, o que vocês optam, assim, enquanto tema, vocês optam por aquilo que vocês gostam, vocês optam por aquilo que é urgente ser falado, vocês optam por uma visão pessoal, vocês vão para uma visão social? O que move vocês a escolher um determinado tema para o filme? Todas as opções acima, né? Eu marcaria com a prova. Mas eu acho que existe uma urgência, eu acho que tem uma busca por contar a nossa história. Quando eu faço filmes sobre juventude, eu acho que tem uma questão política de falar dessa juventude que é talvez não, quem mais sofre violência cotidianamente nesse país, mostrá-los como eles são, né, de maneira afirmativa, vivos, com muita vitalidade, muita energia, muito criativos, enfim, afirmar quem nós somos, né, contra toda bombardeio imagético que a gente sofre, não só imagético, mas de violência cotidiana. Então, os filmes estão, eu vejo como armas em relação a isso. Então, tem uma série de fatores, né? Tem porque eu me identifico, porque eu admiro, porque eu acho que tem urgência, porque eu penso a longo prazo também. Eu acho que a gente tem que construir esses imaginários e acho que se a gente não registrar nossa memória, nossa história, não são os brancos que vão fazer, ou até vão fazer, mas com um olhar que eu diria, né, a gente está cansado de ver aí nos favela movies da vida. Sim. E você, Eu Emma? também tô nessa mesma lógica aí. É tudo isso e um pouco mais, né? Eu acho que tudo isso de algum modo acaba movendo a gente, né? Acho que o que eu ia falar era sobre o que me move, né? E isso tudo acaba me movendo também. Acho que a depender, assim, de cada produção vai ser algo diferente que em algum momento chega a mais, né? Assim, por exemplo, nos meus filmes autorais, que é algo mais ensaio, algo mais pessoal, no geral é algo que vem de mim, né? Algo pessoal meu e que é atravessado por essas questões outras, né? Sociais, enfim, raciais e registrar a memória e tudo mais. Mas também pode vir um outro trabalho de fora e que a minha visão, minha perspectiva em frente a esse trabalho é trazer tudo isso que me move para dentro desse trabalho, que eu acho interessante também. E eu acho que, no geral, de tudo, o que tem me movido muito, e que você falou na minha bio, né, que eu gosto muito de falar sobre afrofuturismo, mas eu gosto muito de pensar futuros possíveis para nós enquanto população negra, assim, sabe? Desde acervo de memória, né? De fazer filmes, de fotografia e tudo mais. Mas é pensar essas possibilidades mesmo de vida e de futuro, porque, enfim, o presente e o passado nos renega tanto. E eu acho que isso me move sempre a querer falar, né? A querer registrar, a querer fazer filmes, que é
trazer uma perspectiva de futuro mesmo, possível. Eu vi os filmes de vocês, assim, o Emílio, eu conheço os filmes, a trilogia do Corpo inteira. Acontece que, como a gente tem diversos contatos em diversos momentos, eu já assisti a trilogia do Corpo, acho que umas 4 ou 5 vezes cada filme. Além da Batalha do Passinho, que eu já assisti, sei lá, umas 10. Viu Que mais é um do que filme que eu eu. gosto muito. Com certeza, certamente. Eu já conheço até as falas dos filmes. Ontem eu estava vendo Deixa na Régua, e que é um filme que me causa uma série de mobilizações, assim, enquanto cineasta. Nem tanto como pesquisador, óbvio, mas como cineasta. Me move muito esse filme. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Emílio, e também essa pergunta vale também para a Emma. Você opta pelo documentário, mas muitas pessoas que passaram por aqui dizem que optaram pelo documentário por uma questão econômica, porque o documentário é mais barato. Essa também é uma visão sua, Emílio, e aí depois eu tenho uma pergunta nesse sentido para a Emma. Você acha que se eu optou pelo Eu documentário por acho que ser mais barato? inicialmente é porque era o cinema possível, né? Fazer documentário, né? Era possível. Mas eu acho que eu junto isso com uma paixão pelas histórias do cotidiano e também pela algo que me atrai muito no documentário é essa imprevisibilidade, né? Da vida que vai tomando conta do filme e da nossa vida também que está fazendo o filme. Então, documentário é uma coisa que eu amo e que me inspira, né? Viver, dedicar parte da vida a registrar momentos da vida dos outros, conviver, enfim, faz parte da própria vida, né? Extensão da minha vida. Então, documentário é algo que eu definitivamente amo e que eu abraço e que eu penso nisso 24 horas. Então, eu admiro muito ficção, né, e tudo, mas eu não tenho experiências com ficção, poucas experiências, mas eu sou muito satisfeito com o documentário. Em cima disso, quais são as suas referências, Emílio, como cineasta? Nossa, é muita coisa, gente. Tem vários diretores que eu gosto. Assim. Pô, vou falar uma lista grande. Então, Os principais, assim, aqueles que você fala assim, cara, esses vou falar aqui têm uma influência significativa. que eu tenho, e alguns até têm me reencontrado. Eu gosto muito do Leon Richman, gosto muito do Eduardo Coutinho, gosto muito do Sembene, gosto do Osmani Sembene, do Frederico Eisenman. Tem um filme que eu tenho revisto, que acho que esse filme, mais esse filme do que toda a obra, mas o Alma do Olho, do Zósimo, é um filme que realmente é uma experiência intensa, né? Mais do que toda a obra do Zósimo, né? Enfim, eu gosto muito do filme dele com o Mestre Aniceto e tudo mais, mas o Alma do Olho é muito pancado, assim, para mim. Então acho que eu já falei em 5, né? É bom que a gente vai anotando para ir vendo essa galera toda. E você, Emma, eu tenho uma outra pergunta para você nesse sentido também, mas é porque Tá. eu observo uma que você até citou. Tem uma escrita que é muito pessoal no teu filme, que parte muito dessas. Você meio que já antecipou a resposta que eu ia fazer, mas é isso. Que passa por uma experiência social, você filtra para um olhar seu, muito pessoal, e transfere isso para a tela, como se fosse uma coletividade filtrada, e aí você joga isso para o coletivo de novo. E isso com uma linguagem, novamente, você falou ensaio, e talvez seja um ensaio experimental, um experimental ensaístico, a maneira como você constrói o seu filme. E eu queria saber por que você fez essa opção. Se é uma opção pensada, se não foi pensada, era o filme possível. Queria que você me falasse disso, desse seu filtro do social pessoal, pessoal social. Tá. Assim, eu vou voltar um pouco. Porque lembra quando eu falei que queria ser jornalista? Então, eu Sim. queria trabalhar com documentário. Aí fui para cinema porque o meu curso é cinema e audiovisual com ênfase em documentário. Aí cheguei no curso, quero fazer documentário, né? Documentar.
Gosto muito de fotografia documental e aí estava também nessa pira de trabalhar com cinema, né, com documentário. E nessa aula de montagem, minha professora ela estava apresentando outras perspectivas de documentário, né? Assim, que é documentário, mas é como uma vertente, né? Algo que parte do documentário. E aí ela apresentou o filme ensaio, né? E aí ela estava falando muito sobre essa linha tênue, onde começa o ensaio, onde termina o documentário. E achei muito interessante, visto que eu sou uma pessoa que busca muito romper com certas engrenagens, assim, sabe? Até minha forma de escrever também. Essa escrita acadêmica me acaba, porque eu gosto de escrever de uma forma muito mais ensaística, né? Muito mais, talvez, como se fosse uma poesia, talvez, um poema, sabe? Algo que não seja tão engessado. E aí, enfim, eu gosto de trazer um ensaio experimental, talvez, né? Esse meio híbrido, assim. Talvez também por uma questão que é fácil, assim, no sentido economicamente, né? Ali. Enfim, é um filme que, sei lá, esse filme eu fiz em casa sozinha, com microfone, editei e estava pronto, assim, não tinha necessariamente um trabalho de gravação, de eu ter que sair na rua e tudo mais. Mas acho que no geral, assim, eu gosto de trabalhar com ensaio porque, de algum modo, além de ser algo experimentativo, que eu gosto, eu não sei por qual motivo, eu sinto que é como se eu estivesse ali e ao mesmo tempo eu não estou. Tipo, esse filme aí, eu vi ele outro dia porque estava no Amostra. Aí eu fui para uma mesa. Mas se eu vi ele, sei lá, 5 vezes é muito, porque eu acho que tem tanto de mim ali que eu ver ele no outro tempo é como se eu estivesse vendo uma outra visão minha, sabe? Uma outra versão de mim. Então, eu gosto muito de me sentir dentro, assim, né? Nesses filmes mais autorais, de me sentir dentro, assim, imersa. Então, acho que o filme ensaio, de algum modo, me faz com que eu entre, né? Seja pela minha voz, que está muito recorrente nos filmes que eu faço. Massa. Emílio, eu tenho perguntas sobre o Deixa na Régua. Eu tô. Ih, deu uma travada. Eu estou te ouvindo. Travou pra mim. Eu também tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Aqui é que travou para mim. Deixa eu só ver aqui. Pronto, voltou. Uma pequena queda. Opa, Então, voltou. Uma pergunta sobre o Deixa na Régua. Esse é como eu falei, é um filme que eu tenho questões, que eu já até partilhei contigo, questões minhas enquanto cineasta, mas como pesquisador, esse filme me mobiliza a pensar diversas outras coisas, para além das coisas que eu penso enquanto cineasta. E ontem, revendo o filme, tinha uma coisa que hoje eu estava comentando muito, que é você é uma voz que não está presente no filme, presente na tela, diante dela, ou a sua voz colocada fazendo pergunta, mas tem uma coisa que é muito forte, que é a relação. A relação ela é muito presente no filme. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão da relação, especificamente me deixa na régua. Porque os atores naturais, né, os personagens que estavam ali, todos eles com uma puta de uma naturalidade. Mesmo aqueles que não eram os personagens centrais do filme, o Deivão, o Belo e o outro que eu esqueci o nome, cara. O Ed. Deivão, Belo, o Ed. E o Ed. Ali tudo bem, eram seus personagens, você já tinha escolhido, já tinha provavelmente uma relação. Mas aqueles clientes que entravam ali com uma certa naturalidade, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Como é que foi essa construção ali? Com os três, eu imagino que tenha tido uma relação ali anterior. Mas com aquelas personagens que adentram o salão, como é que foi? Por exemplo, eles não olharem para a câmera, se sentirem tão à vontade para dizer coisas que muitas das vezes eram muito íntimas. Deixa na Régua foi muito difícil, né? Que a gente começou a filmar depois de 3 anos. Tá me ouvindo? Tá, se tivesse congelado. Tá baixinho deu áudio. Alô. E aí agora? Não, Melhorou? deu uma melhorada. Então, tem uma construção de relação, né, ao longo desses 3 anos. E é um filme que é muito difícil do ponto de vista de realização, né? Que eu
tenho que exigir um autocontrole muito grande e, de certa maneira, até uma negação de mim ali dentro daquele espaço do salão, né? A gente construiu toda uma relação, mas em que eu tinha, eu não podia interferir na dinâmica do salão, não queria interferir. Bom, e todo mundo interfere, né? Só com a sua presença, por si só, já interfere. Mas eu acho que é um filme que eu devo muito aos barbeiros, né? Que mediaram todas essas relações e que abraçaram a mim e a equipe, né? No processo de realização, né? Porque éramos corpos estranhos, porque a gente não cortava o cabelo, e com equipamento, assim, invadindo ali um espaço cotidiano do pessoal, enfim, que foi muito carinhoso com a gente, né? No sentido é, de se abrir, né? Assim, de maneira muito honesta, né? Durante todo esse processo. O primeiro dia de filmagem era uma tragédia, né? A gente vê o filme fica pensando que, não, como, né, tudo funciona, etc. Não, o primeiro dia era horrível. As pessoas, nesse ímpeto de ajudar, muitas vezes falavam diretamente para a câmera ou falavam ao mesmo tempo, todo mundo empolgado. E, e aí tem questões técnicas mesmo de filmagem, né, que foram sendo resolvidas com conversas com os barbeiros que falavam com os clientes, porque era super estranho eu, não sendo um cara local, né, sendo um cara de fora que foi filmar, enfim, mesmo tendo ido, sei lá, 6 vezes em cada salão antes de começar a filmar e ter convivido com eles, chegar para eles e falar, pessoal, um de cada vez, ou sei lá o que, qualquer tipo de fala ia soar extremamente arrogante da minha parte. Então, os barbeiros eles foram muito sensíveis a essas questões técnicas também e como os clientes gostam muito deles, né, tem uma relação afetiva mesmo, né, para além da admiração da estética do corte, a gente conseguiu ir levando o filme e todo mundo colaborou muito. Cara, e é muito bacana tu falar isso, porque hoje eu passei o dia inteiro pensando no Deixa na Régua, porque eu sempre fico pensando que os últimos filmes que eu vi, todos tinham, de alguma maneira, tem, aliás, esses filmes desses realizadores que passaram por aqui, uma coisa que é em comum é a questão do território. É como se trazer o território para a tela fosse algo, um elemento forte desse cinema. E aí, muitas das vezes, é construído também o corpo como território. Então, quando você fala de trilogia do corpo, é muito dentro desse cinema que está sendo realizado no Brasil, nesse século, efetivamente. O corpo pensado também como território. E eu falei, cara, mas para além do corpo como território, no Deixa na Régua e nos outros filmes também, uma das características que eu vi é que há uma rede de relações, de fato. E o que faz os teus filmes. Olha, eu opinando, mas aí se tu estiver discordado, me fala. Mas o que me parece é que o que faz o teu filme é justamente a rede de relações, é o que aparece, o que fica evidente. Na Batalha do Passinho, a relação que começa ali com né, super superficial dos meninos que iriam dançar e eles vão contactando os outros. E aí, como eles são afetivos a outros, eles vão trazendo esses outros personagens para o filme. No Deixa, a mesma coisa, a relação do barbeiro, e aí com os seus clientes, eles vão puxando esses afetos, que são deles mesmo, natural, para dentro do filme. E o Favela é Moda, lá com a Jacaré Modas, com o dono da Jacaré Modas, que traz essa relação com as outras pessoas. Você acha que é possível a gente construir um documentário onde a gente chega num dia, filma e vai embora? Ou essa rede de relações ela é comprometida e depende de um aprofundamento do documentarista para fazer? Como é que se estabelece essa rede de relações, cara? Bom, eu acho que é completamente possível fazer o filme ser um documentário que você chega num dia, filma e vai embora. Não é o tipo de documentário que me interessa, né, assim, de maneira geral, filmar. Eu acho que essa convivência e construção de relação faz com que com que as pessoas que estão diante da câmera sejam
contribuam mais para o filme no sentido de não fazer as coisas para o filme. Elas fazem porque elas estão fazendo ali no cotidiano e fizeram quando eu estava sem a câmera, sabe? E construir essa relação para que o cinema, a chegada da câmera do cinema, não seja um aparato que faça com que as pessoas comecem a atuar para a câmera ou né, querer, enfim, dar o melhor de si, até num sentido ruim, né, de performar muito, né? Eu sei que isso que eu estou falando, ao mesmo tempo, é algo desejado e talvez todo mundo acaba performando diante da câmera, mas o que eu percebo é que quando eu construo uma relação, não existe muita hierarquia em relação ao fato de existir uma câmera ou não, quem está com a câmera ou não. E é isso que eu busco, que o cinema, que os filmes sejam meio uma extensão da vida cotidiana, né? Eu não acredito nessa glamorização do cinema, da câmera e etc. E hoje em dia, então, que todo mundo tem uma câmera e se filma no celular, eu acho que tentar captar essa beleza do cotidiano é o que me interessa muito, assim, que é a tal da magia do cinema, né? Agora, Emma, tenho outras perguntas para você também. Essa questão do, como eu falei, do corpo como um território. E aí eu assisto o filme que você fotografou, que foi. Eu até anotei o nome aqui, que é para não errar o nome do filme, que é grande. Um transe de 10 milésimos de segundo. E aí tem essa questão, novamente, o corpo colocado como um território. E ali é muito forte, porque é demarcado justamente por um espaço que parece ser um espaço construído para o filme. E aí o filme se torna o território desse corpo que performa. E a gente tem no cinema brasileiro um grande problema, que é a fotografia de pele preta na cena. Né? E aí você aposta numa fotografia brilhantíssima. Aliás, achei super lindo o filme. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como é que é colocar um corpo diante da tela, um corpo negro, e quais são os cuidados que você tem com esse espaço sagrado do corpo? Nossa, isso para mim é uma pergunta que me atravessa. Vou até fazer um merchan. Tem um projeto que se chama RGB Black, que é a Ju Almeida, né, que é uma diretora, fotógrafa daqui da Bahia, ela fez parte, né, e justamente falando sobre esse projeto, né, RGB Black, fala sobre a fotografia de pele negra, né. Estava conversando sobre ele, inclusive, até com uma amiga, né. E acho que, inclusive, por falar, né, por esse filme, né, ser de Jamile Cazumbá, que é uma grande amiga que me convidou para fazer a fotografia, ser uma mulher negra de pele escura, né, ela é retinta. Então, ter esse cuidado, assim, é extremamente essencial. E eu falo cuidado porque não há, né, não se tem. Então, eu falo cuidado porque, como é algo que não é normativo, então você precisa se atentar, e eu coloco esse atento enquanto um cuidado, né? Eu fiquei preocupada, assim, porque foi um filme que a gente fez meio na correria, assim, e a gente não dispunha de muitos equipamentos, né? Então, essa coisa da iluminação e tudo mais, a gente ficou muito refém, assim, da luz do dia. Então, eu acabava tendo muito esse cuidado, assim, com a configuração mesmo, né? Algo tecnicamente para conseguir trazer algo mais palpável e também falar sobre a finalização que foi feita por A equipe foi toda preta, né? Foi feita por Levi Barbosa, que, enfim, é um montador, colorista, enfim, maravilhoso, que estava lá com a gente também nesse processo de gravação, e isso foi algo muito importante, ter a pessoa que ia montar, que ia fazer a finalização com a gente lá naquele processo, de entender também como ia se dar essa captação, essa configuração, para ele posteriormente trabalhar depois. Então foi incrível, assim, né? E eu acho que eu falo muito assim da fotografia, mas para mim, Jamile, ela entregou tudo, e eu estava muito mais ali no lugar de um registro da performance dela, né? Porque esse filme é uma performance. Então, a gente junto, isso foi louco, porque a gente naquele momento ali, ela
onde é que a gente vai gravar? Eu pensei na ponte, né, na ponte de Cachoeira São Félix, mas a gente não tinha um script de, a gente vai gravar você aqui desse jeito, nesse ângulo tal. Então a gente foi muito num feeling mesmo, assim, sabe? Uma energia que canalizou, assim. E desse filme, pra mim, a cena que eu mais amo, que eu acho sensacional, é a cena que ela tá na numa pedra em cima do rio assim e a câmera vem, sabe, de cima para baixo assim. Ai, aquilo me deixa emocionadíssima, porque eu não sei, eu gosto de tudo naquela cena, do movimento que ela estava fazendo, da luz que ela estava fazendo. Enfim, apaixonada. Mas Houve uma... é isso, né? Oi, pode falar. Não, eu ia te perguntar sobre essa performance dela, se ela fez algum ensaio anterior ou se a performance ela foi praticada no ato da filmagem. E só aproveitar para mandar um puta de um abraço enorme pro Clementino Júnior, pro Hugo, que também apareceu por aí. Abraço. A galera tá sempre aí, cara. Eu gosto desse povo que tem. E o Clementino também esteve aqui com a gente conversando e, enfim, é um queridaço. Mas é isso aí. Eu queria te perguntar sobre se foi um processo ali, se houve um processo de ensaio ou se foi já no ato de filmagem que a performance ocorre. E também uma outra pergunta ainda em cima disso, se vocês filmaram de uma vez ou se tiveram que refazer a cena. A Foi mesma coisa. tudo uma vez. Aí eu também vou achar importante trazer só alguns pontos, porque esse filme, ele nasceu a partir de um processo de residência dela, a partir de um projeto fomentado pela Audi Blanc, né? Enfim, importante falar sobre editais públicos, verba, né? Enfim, da Audi Blanc, que foi a um que teve ano passado, ali no início do ano. Então, ela nasce de um processo artístico dela, e aí ela precisava entregar um filme, né? Ela é performer, atriz, e aí ela já vinha trabalhando, né, o corpo dela nesse processo, mas o filme ele foi gravado inteiramente de um dia, assim, eu não morava mais em Cachoeira, então a gente chegou lá no sábado à noite, e aí a gente passou o dia inteiro do domingo gravando. E, enfim, a gente foi só direto, assim. Aí tem lá na ponte de Cachoeira, debaixo da ponte, e tem também umas cenas que a gente gravou num engenho também, que fica um casarão antigo que fica lá em Cachoeira, mas um pouco afastado, assim, mas a gente foi diretão, assim, né? Sem repetição mesmo. A gente ia lá, gravava, e foi muito, como eu falei, assim, no sentimento mesmo, né? De ver as movimentações dela e entender onde aquela movimentação talvez fizesse algum sentido. Porque o filme também, ele nasce muito na montagem, né? O Levi, ele fez esse filme nascer muito através da montagem, assim. E aí, essa é uma outra pergunta, que é uma pergunta para os dois. Uma questão da equipe majoritariamente negra. Você falou que o seu filme foi feito por finalizador, montador, todo mundo negro, e aí teve esse impacto que a gente vê fotograficamente. Né? Teve um cuidado muito grande, justamente com a iluminação da pele, com profundidade de campo, com coisas que, enfim, o cinema brasileiro, o fotógrafo branco, geralmente ignora a nossa pele e a gente fica lá cada vez mais escuro. E aí, essa pergunta sobre a equipe. Vocês acham que o Emílio tem uma montadora, que é a Jordana Berg, que foi a montadora do Eduardo Coutinho, e que montou os filmes dele. Então, vocês estão em dois extremos opostos nesse ponto, né, de equipe majoritária. E eu queria saber se faz diferença, a partir do momento em que o realizador é negro, outros integrantes da equipe serem negros também. Isso se faz, não numa perspectiva social ou política, não. Estou dizendo estética. Faz diferença e por quê? O que vocês acham? Eu acho que faz. E confesso que eu tento, muitas vezes, assim, no A Bela é Moda, tem o Gustavo Andrade, né? O Bruno Espírito Santo sempre fez meus filmes, mas eu acho importante também ter
conversa com pessoas que sejam sensíveis, que entendam um pouco a sua onda mas para alguns filmes, principalmente, acho que para os meus filmes fariam diferença, sim. Eu faço essa reflexão, fazem diferença também. No meu próximo filme, Black Hill, eu tentei ter uma equipe majoritariamente negra e fracassei, porque as pessoas que estão trabalhando, felizmente, estão ocupadas, não podiam fazer parte. Acho que tem toda uma questão até do mercado, né, que tem ido em busca, né, porque isso tem sido considerado, né, pela indústria, acho que mais como não como uma política realmente, mas algo como, enfim, assimilação do mercado. E acho que faz diferença, assim, pessoas que estejam envolvidas com o assunto que a gente está filmando, se identifiquem, enfim. Mas acho que é importante também que sejam pessoas sensíveis e talentosas, e juntando tudo fica melhor ainda. E você, Emma, como é que é para você essa questão da equipe majoritariamente negra? Como é que isso impacta nos seus projetos? Assim, acho que sim, é importante ter pessoas sensíveis mesmo no projeto, no processo. Eu acho que há uma dificuldade, talvez, de uma pessoa não negra, né? Enfim, de estar envolvido num projeto, talvez, seja, eu vou usar exatamente essa palavra, né? Sensibilidade, frente a algumas coisas, assim. E nem é só em questões estéticas ou de narrativas, assim, técnicas do trabalho, sabe? Técnicas do processo do audiovisual, assim. E que por vezes, né, pelo cinema ser uma arte, né, muito embranquecida, né, nesse processo também, como eu falei da engrenagem da universidade, isso torne algo dificultoso para uma pessoa que não seja branca, né, enfim, ou que uma pessoa não negra não consiga entender algumas interseccionalidades ali dentro do processo do filme, né, em questões técnicas. Em questões estéticas, eu acho que é muito importante estar rodeado de pessoas negras nesse processo, tecnicamente também, e esteticamente também, assim, mais, ou tanto quanto tecnicamente, porque, não sei, eu acho que tem uma coisa que hoje está cara no mercado, e que ser uma pessoa negra faz com que você tenha isso sem que você precise pagar alguém, que você esteja com alguém do seu lado para te dizer, que é o famoso consultor da diversidade, né? Consultor de diversidade, alguém para consultar o seu filme, o seu roteiro, para saber se o que você escreveu, o que você fez ali tem algo que, que tem um cunho racista. Quando, na verdade, quando você é uma pessoa negra, você não tem isso, porque você é isso. Não estou dizendo que uma pessoa negra não vai pagar um consultor, ou ter um consultor, né? Mas eu digo que nesses aspectos, assim, uma pessoa negra está ali, né? Ela existe e está dada. Eu gosto de trabalhar, né, com pessoas majoritariamente negras, porque eu acho que eu também estou num outro processo dentro do audiovisual, né, assim, ainda no processo da universidade, me estabelecendo também profissionalmente. Então, as pessoas que mais me cercam, né, nesse sentido, são pessoas que, se não estão no processo da universidade, saíram tem um pouco tempo, e pelo território também, que é Salvador, enfim, um território majoritariamente também negro. Então, eu acabo sempre estando mais com equipes que têm uma maioria preta, ou se não totalmente. E só para complementar, tem a questão também da oportunidade mesmo, né? Assim, tenho tentado iniciar uma iniciativa aqui em Salvador, e essa iniciativa visa muito estar com pessoas próximas do meu processo, assim, né? Que ainda estão nesse corre de tentar se firmar no mercado, de ter um portfólio, porque tem muita gente que tem o desejo, mas acaba não tendo uma oportunidade de realizar, de ter um portfólio, de dizer, olha, eu estive nisso, né? Então, estou muito cercada nesse universo, né, de jovens que estão nesse processo ainda de se firmar e de se estar dentro de um espaço. Então, para mim, nesse contexto,
em outros também, faz muito sentido ter uma equipe preta, sabe? Mas Uma muito coisa que legal isso que acontece. você está falando. Não, desculpe, mas acho interessante isso que você está falando e queria entender também com você nossa, eu estou super cansado, perdão, mas a sua pesquisa mesmo, se é possível traçar uma questão em relação à chegada de profissionais negros no audiovisual também nos últimos 10 anos, porque eu acho que tem feito uma diferença. Acho que tem, nos últimos 10 anos, acho que tem surgido um número muito grande de profissionais negros, né, que não tinham, sei lá, 10 anos atrás. Assim. E acho que é toda uma nova geração, enfim, acho que tem toda uma relação com as universidades, a democratização, né, da universidade, da formação. Enfim, acho que essa informação é interessante também, para além da questão dos diretores. Não sei se sua pesquisa apontou aí, eu aqui fazendo advogado do diabo, mas é mais uma curiosidade do que um advogado do diabo, por favor. Não, mas essa pergunta ela é fundamental, porque ela circulou a pesquisa ao longo dela todinha, assim, e me perguntavam, mas não vai fazer um mapeamento também dos técnicos, porque vai fazer um mapeamento de cinema negro, mas aí tem a galera que também entrou, né, nessa leva aí da nova geração, e tem vários. Parece que a PAN fez um mapeamento, eu não sei há quantas anos esse mapeamento, porque eu solicitei, né, mas enfim, não recebi esses dados e aí eu não tenho como afirmar. Na minha pesquisa, eu não tinha como inserir essas pessoas por conta do tamanho mesmo. Se só de realizador são 400, aí se a gente coloca os técnicos, o número ia ser exorbitante, então a gente precisava fazer um recorte. Mas essa é uma lacuna da pesquisa e super assumida e que é importante que seja feito um mapeamento sério, de fato, e que vá a cada canto desse país catalogando essas pessoas, porque de fato o número cresceu e uma coisa que você falou é isso, eles estão totalmente relacionados a uma política na educação que fez a diferença, que faz com que essas pessoas adentrem a universidade. Tem uma diferença que é crucial no campo, é que boa parte dos realizadores passaram por faculdade, por universidade, cursos de cinema, de formação de cinema. E boa parte dos técnicos, não todos, e aí eu também não posso afirmar com dados, é só uma parte da pesquisa, dos dados que eu levantei da pesquisa, eles estão mais nos cursos, tipo o Cinema Nosso, passam pela Escola da Ribeiro, e aí tem um outro caminho de formação também, que é um dado que é isso, só pelo que eu vi, no princípio da pesquisa, mas que de fato tinha que ter um mapeamento desses técnicos. E não só um mapeamento, mas um catálogo, né, na verdade, ali, indicando, que é o que eu vou fazer com os realizadores, mas tem que ser feito com técnicos, com os contatos, com o que eles fazem. O que a gente conseguiu chegar é, por exemplo, tem muita gente que, em geral, dirige e tem uma outra função. Dirige e é diretor de fotografia, dirige e é montador, ou dirige e é roteirista. E aí a gente conseguiu, de alguma maneira, pegar esse grupo, mas assim, o grupo dos técnicos, só técnicos, ficaria muito grande. E aí não dá. Só com com esses 300 aí que apareceram, eu já estava doido para contactar todo mundo e conseguir responder. Já teve isso. Não é uma crítica à sua pesquisa, não. É mais uma curiosidade, uma demanda que eu acho que é importante. Né? Acho que é uma informação que é importante saber também. Não, eu concordo plenamente. Assim, é uma demanda mesmo. E tem uma outra lacuna que eu também não consegui preencher, que é importantíssimo que seja feito um trabalho sobre, que é sobre os coletivos de cinema, que são coletivos de vários realizadores negros que não assinam individualmente e assinam pelo nome de coletivos. Eu consegui mapear, mas aí eu não cataloguei, né, por isso, porque não dava, mas tem pelo menos uns 6, 7 coletivos já estruturados no Brasil e que de fato fazem. Tem o coletivo Adélia, tem um coletivo aqui na Baixada Fluminense, no Rio, que também só de mulheres negras que fazem cinema. E essa também é uma lacuna, porque esses coletivos têm produzido muitas coisas e atuam numa área que é uma área
que geralmente os filmes não chegam, né? São nos cineclubes. Então, eles fazem filmes para cineclubes, eles fazem filmes e exibem nos cineclubes. E também é um outro espaço importantíssimo que precisa ser olhado. Então, tem essas duas lacunas, técnico e de coletivo, que eu acho que alguém vai pegar em algum momento, assim, espero. Isso. Cara, Você tá a passando gente a tá bola para chegando... outro. Já tô a dica aí, ó. Pega aí, que aí tem como fazer coisa. Não, e eu estou muito feliz assim de ter tido contato com o campo, porque eu estou nesse tempo todo de formação, né? Eu espero daqui a pouco conseguir filmar meu filme, que é aquela novela toda que a gente já sabe, Dancine. E aí vai diligência, volta diligência. Eu nunca consigo filmar a bagaça do documentário, mas enfim, eu vou filmar em algum momento. Mas esse contato com o campo, ele tem sido muito importante com o campo do cinema negro, porque parece às vezes que a gente está isolado, que a gente está sozinho, que a gente pensa uma coisa e que não tem outras pessoas pensando. E como passa um processo muito de eixo, a gente tem um problema que é um problema do cinema brasileiro, mas é um problema também dessa ideia de cinema negro, que está centrada no eixo Rio-São Paulo e a Bahia, óbvio, por uma questão ali de ter estava até falando com a Emma, a Universidade do Recôncavo, ela produz cineastas negros, assim, numa quantidade muito significativa mesmo. Dentro de todas as universidades no Brasil, a Universidade do Recôncavo da Bahia é a que mais coloca cineasta negro no mercado. E aí, dentro do cinema negro tem esse eixo, Rio, São Paulo e Bahia. Só que tem muita gente ao longo do Brasil, pelo Brasil todo espalhado, e que produzem coisas boas e que não aparecem. E isso é uma falha que a gente tem cometido enquanto cineasta, enquanto campo, né, cinema. E, por outro lado, a gente tem um outro problema, porque no campo do cinema hegemônico, se a gente coloca lá documentarista referência, vão aparecer uma lista de realizadores brancos. Eu ontem, na aula que eu dou lá na UF, eu estava falando, cara, o Emílio, ele não é o documentarista referência do campo do cinema negro. Ele é um documentarista de referência dentro do cinema no século XXI. Não existe assim alguém que tenha produzido documentários com uma sequência, uma trilogia tão expressiva dentro do século XXI. Tem cineastas, documentaristas que foram lá, produziram um filme e aí aquele filme foi bacana. Não teve um documentarista que tenha tido uma sequência igual o Emílio fez nesses últimos anos. Então vem a batalha, logo depois vem o deixa, logo depois vem. E são filmes que são filmes importantes para o cinema brasileiro, não é só para o cinema negro. Mas aí você vai lá ver... Você já ganhou algum É Tudo Verdade, Emílio? Eu nunca tive filme. Agora eu fazendo advogado. Você já ganhou algum? Obrigado pelas palavras, Marcos. Mas eu nunca tive filme Não É Tudo Verdade, porque ele exige um certo ineditismo e eu não fico segurando o filme para o festival e nunca coincidiu do meu filme estar pronto perto do festival. Nunca tive Não É Tudo Verdade. Pois é. E aí você vê que como o cinema hegemônico, além de estabelecer o eixo, a gente também, quanto cinema negro, também estabelece isso, e a gente não está conseguindo proteger os que são nossos, sabe? Porque quando um É Tudo Verdade não aceita um cineasta negro, ou não coloca um cineasta negro, que é referência dentro do documentário, o É Tudo Verdade é o principal festival de documentário no Brasil. Isso diz muito da luta que a gente precisa travar, sabe? E aí fica centrado nesse eixo, fica centrado em determinadas coisas que estão enfraquecendo meio que a nossa luta. Então surge um cineasta aqui, aí vira referência, vira cânone do dia para a noite. E a gente está deixando de ver diversos outros cineastas que estão há anos trabalhando, desde o início dessa ideia de cinema negro, anterior a essa ideia de cinema negro, e que não são citados. O Filó é um exemplo, o Clementino é um exemplo, o Emílio é um exemplo, tem uma porrada de cinema, a Edileuza é um exemplo. Entende? Então parece que o cinema negro, a ideia de cinema negro nasceu a partir de 2016 e só vale quem veio de 2016, 2015 para cá, ou quem está lá na década de 80. E a gente não pode permitir que haja um apagamento do período 95, 2002, 12, 2003, 4, 5, existiu, né, esses realizadores.
Enfim, desculpa o desabafo, mas é porque é uma crítica não só ao cinema hegemônico, mas também a essa ideia de cinema negro que a gente tem trabalhado. E essa tese é uma tese que é uma crítica não ao cinema hegemônico, é uma crítica ao cinema negro. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa coisa em mente. Até que ponto vale a gente ficar centrado no eixo, né? Vamos abrir, vamos ter mais cineastas negros, né? Em vez de ter 5 listados como os mais referentes cineastas negros no Brasil, a gente deveria ter fomento a 50, 100 cineastas negros e parar com essa ideia de botar referência ou cânone para um ou para X, ou ficar levando para o festival aquelas pessoas que se repetem constantemente, e aí não vou falar quais são os nomes, porque é uma questão ética, mas tem festivais que se repetem os nomes sempre, 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 e não oxigeniza. Então a gente tem muitos outros cineastas e temos dentro do campo do cinema negro também cineastas que são referências. Desabafei. Repete, por favor, o número de cineastas que você levantou, cara? Cara, foram 370. E aí, considerando a margem de erro, bate 400. Então, a gente tem mais de 400 cineastas negros no Brasil. Sabe? E esse desabafo vai muito por conta disso. Porque se você jogar no Google cineastas negros brasileiros, vamos achar 10 pessoas, 8, e vão se ignorar uma quantidade significativa, que são essas outras mais de 300 pessoas que tem aí. E essa galera produz. Na minha qualificação, falaram para mim que fulano X e Beltrano X tinham uma trajetória, e por isso, por terem essa trajetória, se tornaram referência. A coisa que mais me veio na cabeça foi porque fulano, Beltrano, Ciclano não tiveram trajetórias também, né? Então, eles não merecem ser alçados a um determinado lugar. E essa é uma repetição hegemônica, né? Essa ideia de você botar cânones, essa ideia de você botar referência, essa ideia de você colocar alguém com um status, isso não é contra-hegemônico. Então, eu acho que nem todo o campo cinema negro é contra-hegemônico, eu acho que nem todo o campo cinema negro é antirracista. Mas nós temos uma quantidade significativa, pelo menos um quarto desse campo é de fato contra-hegemônico, é de fato antirracista. E a gente tem que levar em consideração essas pessoas que fazem a diferença. Enfim, e que venham mais Emílios, que venham mais Emas, que venham mais Tila Chitunda, que venham mais a Beatriz Vieira, que venham mais Bruninhas Leites, que venham mais Natara Ney, que venham mais essas pessoas, sabe? Para quando as pessoas falarem em cinema negro, pararem de repetir 2 ou 3 ou 4 nomes. E aí, dito isso, desabafado, eu queria agradecer profundamente a presença de vocês. Dizer que é muito importante que vocês estejam participando dessa pesquisa, justamente porque me dá estrutura para falar esse tipo de coisa, porque essas percepções, elas só são percepções que foram construídas nesse diálogo com os realizadores. Eu busquei fazer um trabalho que não só apresentasse o filme de vocês e fizesse uma crítica, não só apresentasse, nós temos 370 realizadores no Brasil, as fotinhas deles estão aqui. Eu acho que isso não é pesquisa, isso não é ciência. Quando a gente vai buscar fazer uma pesquisa em profundidade, a gente tem que, de alguma maneira, conhecer as pessoas, estar com as pessoas, sabe? Porque é isso que faz com que a gente alce pessoas a determinados lugares, a cânones, quando, na verdade, várias outras pessoas tiveram trajetórias. Então, todo o meu trabalho foi tentar chegar até vocês, consegui, que bom, para entender a trajetória de vocês e aí sim criticar o filme de vocês e aí sim construir uma história do que é o campo do cinema negro. A real é o que vocês dizem, não é o que eu digo. Então, eu acho que ter vocês aqui é muito importante para tirar a centralidade do pesquisador, do doutorando e entregar o que de fato é. O campo só é real porque existem pessoas, e as pessoas precisam ser ouvidas. Não se faz ciência sem dados, né? Infelizmente tem gente que faz ciência sem dados e aí diz que várias coisas, mas enfim. Obrigado demais, Emma, obrigado demais, Emílio. E eu abro para vocês agora, para vocês dizerem alguma coisa que vocês não falaram ao longo desse nosso bate-papo, mas que vocês acham extremamente importante que seja dita, assim como eu fiz, não precisa ser tão não precisa ser tão incisivo, mas o que vocês acham que talvez precisa ser dito sobre essa ideia de cinema, sobre a ideia de cinema negro, sobre a carreira de vocês, que vocês, para a gente se despedir, tá bom? E aí o tempo de vocês. Bom, vou falar rapidamente.
Acho muito interessante essa sua pesquisa, esse levantamento. Eu acho que é necessário fazer com que os filmes circulem, que as pessoas consigam ter acesso a todo esse trabalho. 400 filmes, 400 diretores, realmente é um número assombroso, confesso para mim. Assim, e é muito positivo isso. É, e acho importante também referendar, né, essas pessoas que lutam por isso há muito tempo e dizer que eu estou muito feliz que eu vou fazer um filme agora sobre Dom Filó, que é essa figura do Kutcher que você mencionou, que é uma referência muito grande para mim, e acho que é importante a gente pensar nessas pessoas também. Obrigado, prazer conhecê-la, Emma. Obrigado, Márcio. Abraço a todos que estão acompanhando aí, Natara, Tchau Mary, que é a Mary, e todo mundo. Um abraço. Eu que te Também agradeço muito queria. e te digo que, só para completar o Emílio, que tudo surgiu numa conversa com o Emílio. Quando eu perguntei, Emílio, você sabe quem são os documentaristas negros no Brasil? Ele falou, dá para contar nos dedos da mão. Falei, porra, a gente tinha que levantar isso, então eu vou fazer disso a minha pesquisa de doutorado. Olha aí. E acabou que no início seria só documentarista, mas acabou virando para o campo todo. Então, Emílio, brigadaço, porque você foi o mobilizador. O Emílio foi o mobilizador não só disso, mas também da minha perspectiva, da minha escolha de fazer documentário. A Batalha do Passeio foi um filme que me marcou muito e eu assisti ainda como estudante de cinema. Então, foi o Emílio também o responsável por me jogar nesse mundo aí doido de se fazer documentário. Pro bem ou pro mal, obrigado, Emílio. Obrigado pelo carinho aí, cara. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Emma, agora é contigo, diga. Tá. Quero que você não disse o que quer dizer. Queria agradecer, enfim, desde o início lá do formulário. Naquele momento ainda estava tentando me entender enquanto uma pessoa que fazia cinema, que ainda é difícil, né, se dominar enquanto, né, se auto falar, né, eu sou cineasta, faço cinema, enfim. Mas estou feliz, muito feliz também pela sua pesquisa, sua iniciativa é incrível, porque eu vejo muito, né, isso, né, de ver muitos cineastas, mas que estão, enfim, inseridos dentro de uma outra lógica, que estão em cineclubes, né, muita gente do interior, que estão colocados fazendo cinema de uma outra forma, mas ainda assim fazendo cinema, mas que não conseguem circular nos festivais, nas mostras. Eu concordo com isso que você traz, super, porque, enfim, não estar dentro de alguns espaços faz com que você não seja validado enquanto algo, isso é um problema. E é muito importante você trazer esses números, porque números dizem muito, né? Fala muita coisa. E isso é muito importante. Estou feliz também de estar aqui do lado do Emílio. Feliz e triste. Triste por não ter conhecido seu trabalho antes, mas feliz de estar tendo a oportunidade agora de não somente conhecer, mas de estar num espaço podendo dialogar com você. Então, eu vou estar bem acompanhando seus trabalhos. E é isso, eu acho Obrigado. que eu poderia dizer. É isso, né? Acho que o cinema ele está acontecendo em muitos espaços, principalmente eu que estudo em Cachoeira, que não falta é coletivo, é cineclube. Eu mesmo faço parte de um cineclube que existe há 12 anos, que é o Cineclube Mário Guzmão. Um cineclube importantíssimo de circulação, então entender que esses espaços de cineclube também é um espaço de circulação de filmes, em muitos lugares que majoritariamente não conseguem ter acesso ao cinema, então esses espaços são também importantes. E é isso, né? Que haja mais circularidade entre nós, mais visibilidade, que a gente possa, enfim, desenvolver e crescer juntos mesmo nessa troca, sabe? Isso é muito importante. Bom, então eu agradeço demais a cada pessoa que passou por aqui, a Natara, a Tuane Lisboa, todo mundo que entrou aí. Agradeço também a minha orientadora, a Mariana Baltar, e a minha orientadora também, a Damasceno, que eu não falei o nome delas no início, mas está dito agora. E agradecer vocês mais uma vez, muito de coração, por toda a contribuição na pesquisa, desde lá do primeiro do mapeamento, da resposta, enfim, foi todo um processo.
E também muito feliz de ter acesso ao filme de vocês, a poder aprender como se faz cinema assistindo os filmes de vocês. Então, acho que isso é que tem valido muito para a pesquisa e acho que, independente dos títulos que a gente busque na vida, o mais importante são as relações e acho que é isso que fica para mim. Eu costumo dizer que não são os meus amigos que viraram dados, são os dados que viraram meus amigos, exceto o Emílio mesmo, que eu já conheci antes de você. Demais. Obrigado mesmo, de coração. Na próxima semana a gente vai estar aqui de novo, terça-feira, às 19 horas, tá bom? Obrigado. Até a próxima, Emílio. Até a próxima. Obrigado. Abraços, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite.